Ontem exibimos uma reportagem que mostrou o que é e como atua uma academia de letras. Hoje, na segunda matéria que preparamos sobre o assunto, veremos como diversas unidades estão espalhadas por todo o Brasil, inclusive algumas que transformam a Paraíba. A Paraíba é um estado conhecido por fomentar a cultura, a tecnologia e a educação. Não surpreende sua capacidade de acompanhar as transformações a nível nacional ou até mundial. E é justamente por isso que possui uma rica rede de associações literárias distribuídas por diferentes cidades. A nossa academia, ela foi criada em 41. Foi a última a ser criada no Brasil. E isso gerou uma reclamação, na época, da Federação das Academias, que oficiou ao Instituto Histórico, que já era fundado, o Instituto Histórico é de 1905, então, ponderando que a Paraíba não podia ficar sem a sua academia e teria que ser fundada. Aí, então, o Cardoso, que era o pai do Furtado, aliás, que era o pai do Celso Furtado, presidia na época o Instituto Histórico, e ele então criou uma comissão para que essa comissão instituísse a academia. Mas essa iniciativa não gerou o resultado esperado. Daí que Coriolano Medeiros rompeu com o Instituto Histórico e depois reuniu um grupo de intelectuais, reunido na biblioteca pública, e daí, dessa reunião, nasceu a Academia Paraibana de Letras, isto em 14 de setembro de 1941. A nossa academia, ela tem 40 membros, a mesma quantia ou a mesma quantidade de acadêmicos da Academia Brasileira e da Academia Francesa, que é um modelo quase que seguido por todas as academias. O nosso processo aqui de eleição é democrático. Alguém que se julga com o direito de participar ou se julga capaz de fazer parte da academia, inscreve o seu nome, apresenta as suas obras, o seu trabalho. A LCG foi fundada em 1981, era um sonho antigo dos intelectuais e escritores de Campina Grande. Quem capitaneou essa criação foi o escritor e advogado Dr. Amorim Vasconcelos, e estavam ao seu lado Aloysio Campos, grande intelectual, jurista, Ronaldo Cunha Lima, poeta, político, Evaldo Cruz, que foi prefeito, um profundo intelectual, Elizabeth Marinheiro, que ainda, graças a Deus, ainda nos dá a honra de abrilhantar a nossa academia. Elizabeth, que também foi a primeira mulher na Academia Paraibana de Letras, Leone Leão, Orlando Tejo. E durante esses 45 anos, quase 45 anos, a Academia de Letras de Campina Grande congregou e congrega a relevância da intelectualidade dos escritores de Campina Grande e região. Então, a Academia de Letras de Campina Grande congrega, posso afirmar, a nata da intelectualidade de Campina Grande. E nós não temos preconceito com nenhum tipo de literatura. Nós temos romancistas como Valério Evanda Xavier, historiadores como Bruno Gaudêncio, Josemir Camilo, temos escritores médicos como Everaldo Lopes, fundador da Faculdade de Medicina de Campina Grande. Para a gente, o que importa é a qualidade literária. O estilo não tem relevância. O importante é que o membro seja escritor ou escritora nas suas mais diversas vertentes, poeta, contista, ensaísta, romancista, historiador, que eu destaco também que uma das funções da academia é
preservar a memória e a história desses escritores, dos escritores de hoje, de ontem e também de todos os tempos da academia. A decisão de fundar a ALA, pela questão da grande quantidade de pessoas aqui ligadas às letras, às artes, à cultura, e um núcleo de amigos, Janaína, eu, Ana Clara e mais alguns outros, a gente falava sempre a respeito de congregar essas pessoas numa instituição que se envolvesse diretamente em cultura, se envolvesse diretamente em trazer essas pessoas para produzir e disseminar as artes. Não só a questão literária, mas a questão musical, a questão teatral, a questão jornalística. E essa ideia foi amadurecendo em conversas nossas, muitas vezes conversas noturnas, na casa de um amigo, na casa do outro, e até por fim que decidimos, olha, vamos fundar a academia, mesmo sem ter uma sede, vamos fazer o contato, vamos buscar esses meios para que essas pessoas que gostam das letras, das artes em geral, possam se reunir e a partir daí as suas produções possam ser disseminadas. E também tinha a intenção de fazermos as feiras literárias, as feiras culturais, os encontros culturais, que trouxessem para Areia pessoas de outras localidades que viessem também aqui enriquecer o nosso seio cultural. Em cada lugar em que uma academia é fundada, espaços são transformados. A promoção de atividades e tradução do conhecimento para todos os públicos é de extrema importância para garantir o alcance de seu objetivo principal. Dentre as atividades, os acadêmicos das academias participam de feiras literárias, de universidades, de encontros nas universidades, nas escolas privadas e nas escolas públicas, debatendo, discutindo os seus livros e a literatura dos acadêmicos e também de escritores que não foram acadêmicos, como, por exemplo, Clarice Lispector, que na Academia Brasileira de Letras ela é considerada como titular da cadeira 41, que efetivamente não existe. E, por exemplo, aqui em Campina Grande, cada vez mais os acadêmicos têm contribuído, cumprido sua missão social, que é divulgar a literatura local, e participam quase que em sua totalidade de debates, de discussões, até mesmo em clubes de leitura que vem crescendo a cada dia em Campina Grande, na região. E é comum você presenciar os acadêmicos divulgar o seu livro, debater, discutir com os leitores, porque eu entendo que, tal qual o músico, e utilizando a frase de Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está. Todo escritor deve ir onde o leitor está, onde o leitor, se não está, deveria estar. A atividade da academia, momentaneamente, tem sido na participação individual dos acadêmicos. Alguns confrades, alguns acadêmicos têm participação efetiva na atividade da sociedade. No que acontece em termos culturais em Areia, normalmente nós somos convidados, participamos nos lançamentos literários, em todo tipo de produção artística. Quando eu digo artística, eu estou colocando aqui teatro, cinema. Tá? Muito recentemente nós tivemos um membro nosso, um par nosso, um confrade nosso, Aderaldo Luciano, que é hoje reconhecido um dos melhores conhecedores de poemas, de letras brejeiras e nordestinas, e que é um cineasta e que foi premiado em todo o Nordeste como sendo o melhor roteiro de um filme regional. Saiu daqui. Essa é uma participação. Essa é uma participação. Nós temos em outras atividades, em outros segmentos da sociedade, uma participação efetiva da academia. A academia ela é aberta, inclusive, para lançamento de livros, não é? Para cursos, para professores. Recentemente nós tivemos aqui curso sobre a obra de Zé Lêndio Rego. Nós temos aqui um programa recentemente e vamos continuar agora
em convênio com a Secretaria de Educação, nós vamos às escolas. Levamos os acadêmicos às escolas, fazemos oficinas e utilizamos justamente os livros que são adotados no Enem, para que o estudante desperte no estudante a vontade de ler e de escrever. Porque, na realidade, hoje essa meninada está muito presa ao celular. E nesse convênio que a gente vai à escola, a gente traz também o professor para uma reciclagem e fazer com que o professor também participe dessa melhoria do conhecimento literário. Instituições como essa são ferramentas importantes na construção de uma sociedade que valoriza sua própria cultura e desenvolve senso crítico. Aqui na Paraíba temos esses 3 exemplos de que estamos no caminho certo.